5 minutinhos aí para o pessoal chegar a tempo.
Pessoal, bom dia a todos. Espero que todos vocês estejam bem. Certeza que alguns aí estão melhor do que eu, mas tudo bem, não quero entrar nesse assunto. Primeiro eu quero agradecer a presença de cada um de vocês, dizer que é um privilégio aqui para nós ter a oportunidade de estar compartilhando com vocês esse conhecimento, falando desse material. É bem bacana, né? Quero agradecer aí o pessoal da Bracim também. O Jorge, o Fábio, vocês querem dar uma palavrinha aí com a gente também, por favor? Opa, bom dia. Bom, pessoal, obrigado aí pela presença de todos, né? Gostaria de agradecer também o pessoal da TD Cinex, né, que está nos ajudando aí nesse evento. Espero que vocês aproveitem, né? Hoje o tema é bem interessante aí, a gente vai falar um pouquinho aí do Microsoft 365 Business Premium, né? Uma das assinaturas do pacote da Microsoft que tem muitos recursos aí que podem ajudar vocês aí no dia a dia, né? Então, espero que vocês aproveitem e fiquem à vontade aí também para nos acionarem, né, pós-evento, para tirar dúvidas e ver a melhor maneira aí que a gente possa ajudá-los aí a implementar essas novas soluções aí dentro da suíte. Tá bom? Obrigado, pessoal. Bom evento. Maravilha, Jorge, obrigado. Gente, espero que vocês aproveitem muito o conteúdo, né? Ele vai ser apresentado pelo Bruno e pelo Luiz, os caras são feras mesmo, não estou aqui puxando o saco não, os caras realmente entendem. Eu acho que muito além de entender, eles gostam do assunto, né? Então, quando a gente faz aquilo que gosta, as coisas fluem muito melhor. Durante esse workshop, um pouco mais próximo do final, eu vou estar enviando no chat um link com uma pesquisa de satisfação, tá? Eu peço, por favor, que todos vocês preencham, até para vocês também participarem do sorteio, tá? A gente faz um sorteio de um brinde, que eu não vou revelar que é uma BMW 320i, mas, mas preencham para que vocês participem do sorteio. A gente faz o sorteio pós-workshop, tá? O sorteio é gravado e ele é enviado para todos vocês no e-mail de agradecimento que vocês colocaram lá no convite. Vocês vão receber também a gravação do evento, tá? Com todo esse conteúdo, até para vocês revisarem também. E se quiser tirar dúvida pós-conteúdo também, pode nos procurar, pode procurar o Jorge, o Fábio, o pessoal da Bracinha aí, que todos nós vamos estar 100% dedicados a ajudar vocês, tá? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, gente. Acho que basicamente é isso, tá? Questão de se durante a apresentação do conteúdo vocês tiverem alguma dúvida, pode estar mandando aí no chat, tá? Porque enquanto um está apresentando, o outro vai estar ajudando a tirar as dúvidas aí de vocês, tá bom? Qualquer coisa, qualquer dúvida, a gente está aqui. Se alguém tiver com algum problema aí também pode mandar no chat aqui que a gente tenta resolver para vocês, tá? Espero que vocês façam o melhor proveito possível e bora lá, vamos começar, tá bom? Obrigado, senhores. Obrigado, Valadão. Muito bom dia a todos. Espero que estejam bem, vocês, a família. Reforçando a mensagem, é um privilégio estar aqui hoje com vocês, nessa manhã. Preparamos um conteúdo bem legal, vamos falar aí de alguns desafios, do que a Microsoft vem impulsionando aí já há um tempo, principalmente com essa licença aí mais específica, a licença Premium. Tem algumas demonstrações para que vocês vejam isso como no dia a dia, como que lidam com isso, qual que é a experiência disso no dia a dia. E já vou passar a palavra aqui para o Bruno Serafim, ele já vai dar início com vocês e nessa apresentação também. Espero que goste e aí no meio eu volto para falar com vocês, tá bom? Muito obrigado. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, eu sou o Bruno Serafim, eu trabalho com o Luiz, a gente faz parte do time de engenharia, aqui do time de pré-vendas, né, na parte relacionada à Microsoft, né? Então, todas as dúvidas que vocês têm referente à parte de licenciamento, à parte de Azure, o que vocês precisarem de apoio num dimensionamento, ou tem dúvida de alguma licença,
o que vocês precisarem com relação a todo esse assunto, né? A gente pede que nos procure a Bracim, tá? Que a gente vai dar esse apoio para eles, né? E tudo que a gente tem, que a gente não consiga atender naquele momento, ou tem uma demanda diferente, algo desse tipo, tá? A gente leva com a Microsoft ou responde vocês em seguida, tá? Então, toda essa necessidade que vocês tenham de qualquer, digamos assim, escopo de projeto ou dúvida, por favor, a gente pede contato, né? O time da Bracim, que eles vão passar para a gente entra em contato com vocês ou passa para a Bracim, daí eles entram, marcam uma reunião, tá? Então, tudo que vocês precisarem, a gente vai estar aqui para apoiar, tá? E sempre que for necessário isso, tá? A gente vai poder, digamos assim, atender vocês nessa demanda que vocês tenham, tá? Igual o Luiz falou, a gente vai falar um pouquinho da parte do 365, né? Então, um assunto que a gente fala que é atual porque é um formato que a gente tem de um programa completo, né? E ele simplesmente atende toda a demanda que vocês têm nesse novo normal, digamos assim, né? Então, a nossa parte do treinamento agora é a 365, né? Faça mais com a parte do Microsoft 365, que esse é o nosso workshop que a gente vai fazer, tá? Eu vou apresentar esse início e depois o Luiz continua, né? Temos algumas demonstrações, elas são gravadas para que não tenha falha, né? Então a gente fala que essa é a forma que a gente faz para que não ocorra algum erro na hora da simulação e tudo mais, né? Então vocês vão ver que a gente vai conversando, tem uma pausa ali referente à explicação disso, tá? Mas não é que não foi planejado isso, sim, foi planejado para que não tenha falha mesmo, tá? Então aqui são os tópicos que a gente vai tratar, a parte de colaboração, segurança e produtividade, né? Colaboração é essa parte de interação que a gente tem através do Teams, por exemplo, né? Que a gente tem todo esse treinamento, não é uma forma presencial, é uma forma que a gente consegue fazer como se fosse presencial, então a gente não está numa sala, né? A gente está em casa ou algumas pessoas na empresa, né? A gente consegue, da mesma forma que a gente está num presencial, né? A gente consegue fazer, digamos, essa entrega, tá? Então, garantindo que tudo que vocês têm essa necessidade, a gente consegue fazer nesse novo normal, né? A parte de segurança, a gente vai falar um pouco sobre a parte de acesso, sobre a tratativa, a proteção da informação que a gente tem, tá? A forma de acessar, digamos, de uma maneira segura, tá? De garantir que esse dado que a gente está trafegando aqui, digamos assim, na parte, digamos, do mundo virtual, né? Que seja seguro, tá? Que não tenha perda de informação ou roubo, tá? E se ocorre, como que a gente consegue cuidar disso, né, para que isso não se propague, tá? A gente vai ter isso. E a parte da produtividade é isso que eu falei, né? O começo que a gente consegue produzir de forma remota, tá? A gente consegue produzir toda essa parte do que a gente se tivesse lá digamos, num escritório, né? Então, eu consigo fazer reunião, consigo fazer uma ligação, eu consigo fazer todo o desempenho da minha função de casa ou no ambiente da empresa, tá bom? A gente fala que esse novo normal, né, surgiu por conta, digamos assim, de uma forçada da parte da pandemia, né? Então a gente precisou evoluir, né, tanto em produto, como o 365, quanto o nosso particular, né? Então, essa parte da pandemia transformou para tudo, né? O nosso normal, virou um novo normal, digamos assim, né? Então, todo esse ambiente que a gente tinha, que a gente pegava o carro ou um ônibus e ia para a empresa, isso foi quebrado com a parte da pandemia, porque a gente viu que todas as empresas precisaram se fechar, exceto algumas de produção, né, algumas linhas de produção, né, precisaram se fechar por conta dessa contaminação em massa, né? A gente sabe que parou a parte, digamos assim, da parte pandêmica muito forte, né? Mas, porém, temos casos ainda que acontece de internação, infelizmente, né? Perdemos amigos, perdemos parentes por conta da pandemia, né? E sabemos que agora a gente tem um novo jeito, digamos, de tratar o nosso trabalho na vida das empresas, né? Por conta dessa parte, as empresas superaram alguns desafios e foi um novo normal, uma nova forma de trabalhar, tá? Então, essa adaptação que acontece com esses novos desafios das empresas, a gente vê que é relacionado à parte do contato físico, né? Então, toda a forma de, digamos, de negociação para que seja feita de uma forma
mais segura, algo do tipo, ela tem que ser virtual, né? Então a gente fala que esses desafios que aconteceram, né, as empresas precisaram ter essa parte de trabalhar de uma forma remota, porque não tinha mais aquele contato físico, a parte de venda não pôde ir lá no cliente final e fazer essa tratativa de negociação e tudo mais, né? Então, todas as equipes que tinha aquela reunião, digamos assim, semanal ou a cada 2 dias, algo do tipo, né? Precisaram ficar de forma remota, né? E o Teams garantiu muito isso, tá? Então a gente conseguiu, com esse mundo pandêmico, né, garantir toda essa parte de eficiência ainda, de colaboração, que as empresas tinham essa necessidade com o nosso pacote do Teams, que faz uma das partes do 365, né? E fazendo com que essa forma de trabalhar, transformando, fazendo essa mudança, né? Mudando, né? Por isso que chama de transformação, né? Fazendo essa mudança, né? Usando todos esses produtos colaborativos que a gente tem, tá? E pensando sempre nessa parte da segurança em si, né? Porque a gente viu ao longo desses anos, né, a gente está muito, quem não recebe dezenas de e-mails diário com sua conta do Banco do Brasil, sua conta do Bradesco, sua conta do Itaú, conta de diversos bancos que a gente nem tem conta, né, e eles colocam lá, você tem um cartão aprovado, algo desse tipo, né, a gente vê que é uma tentativa ali de roubar a parte de informação, você clica, é direcionado para um outro link, algo desse tipo, né, então toda essa forma desse mundo virtualizado agora que a gente tem, que toda a parte, digamos assim, dessa parte cibernética que a gente infelizmente está suscetível a ataque de tudo quanto é forma, né? Inclusive em quaisquer dispositivos que a gente tem, né? Se eu tenho meu celular, eu tenho lá mandando mensagem, WhatsApp, Telegram, o que quer que seja, né? Tem hora que ele direciona, ou então eu recebo um SMS, o SMS pede uma autorização, ele valida para que alguém consiga invadir meu WhatsApp, né? A gente sabe que tem toda essa parte, digamos assim, de tentativa, né? E quando a gente tem um dispositivo que tem toda essa parte, o Luiz vai mostrar a parte do Defender em si, né? Que ele tem um planejamento, que ele tem uma segurança, que ele tem uma camada de segurança em si, a gente consegue ver que na hora que tem essa tentativa, né? Ou você recebe um alerta, ou ele nem deixa você receber esse e-mail, digamos assim, ou esse tipo de mensagem, né? Você consegue ter uma camada ali que ele vai te proteger, ou se você clicar, ele vai direcionar e ele vai barrar lá depois, né? A gente vai dar essa demonstração aqui, tá? Então a gente consegue, através das ferramentas que a gente tem no 365, garantir essa segurança, né? E pensando em custo agora, né? A gente fala assim, nossa, quanto que custa toda essa solução? Como que funciona isso? Eu tenho que ter N produtos? Não, a gente tem um produto completo, tem alguma licença ou algo a mais que você precisa ter, então com uma licença ou outra a mais, né, com o produto em si, a gente consegue abranger toda essa parte de solução, né? Isso gera a parte de economia, porque você não precisa ter 5 produtos, 3 produtos para fazer toda essa parte de gestão do que você tem dessa solução, tá? A gente consegue com um produto único trazer essa parte, tá? Pensando agora no 365, né, e nesse novo mundo, a gente fala assim que é muito voltado à parte de nuvem, né, que é uma solução que o 365 faz, né, igual a gente falou, dessa parte de segurança em si, é econômico por conta dessa parte de custo que tem essa redução, e é da nuvem, né? Por exemplo, há 2 semanas atrás eu estava sem notebook da empresa. Meu notebook deu uma falha e precisaram formatar, tive que levar para o escritório para ficar por lá, né? Simplesmente peguei minha máquina pessoal que eu tenho, como as nossas ferramentas são online, né? Toda a parte de configuração, de calculadora, o que tenha de utilizar da parte do Office em si, né? Online. Fui no office.com, coloquei, utilizei a parte do Outlook. Utilizei o Teams também, que você usa online, não precisa ter uma instalação física dele também, tá? Fiz a parte todinha de trabalho em si, que eu tinha necessário para fazer aquilo, sem estar com uma máquina, digamos assim, da empresa com toda a parte de protocolo. Porém, tendo a segurança em si de toda a ferramenta que o 365 oferece, que é na parte, digamos, de online, né? Então, essa parte em si de colaboração que a gente tem do Teams, a parte do OneDrive, que tem essa parte de armazenar nossos dados, compartilhar em dispositivo, né? A gente consegue fazer isso sem ter uma instalação local, tá? Então, não necessariamente eu preciso de uma instalação local, né? Todo aquele funcionário que chega novo, vou fazer aquela instalação. O time TI faz isso para facilitar, sim, mas consegue fazer isso de forma online sem ter aquela necessidade de ocupar a parte do disco interno da pessoa? Sim, consegue. Tá? Então, uma ferramenta que é voltada pensando em todo esse ambiente, né? Você não precisa
ter essa parte, digamos assim, do físico para trabalhar, né? A gente consegue fazer essa parte de não ter um gasto ali com um disco, meu HD está lotando porque eu tenho um monte de programa instalado, né? Você não tem essa necessidade, né? Então você consegue fazer essa redução de um custo de um disco, jogando para a parte de nuvem em si, tá? Você consegue fazer essa parte de mudar a implantação. Nossa, eu preciso fazer instalação em centenas de máquinas com a parte do pacote. Não, eu jogo online que eu consigo trabalhar dessa forma, né? Então, em diversos dispositivos, a pessoa vai fazer aquele logon com a parte do e-mail dela, né? Tem essa parte do ID, entra com a parte do e-mail, faz essa parte da instalação em si e reduz toda essa parte de complexidade. Eu vou ter que instalar no meu celular, vou ter que instalar no meu notebook, no tablet. Não, eu com pacote consigo usar todos eles, consigo compartilhar arquivos entre eles, né? Acessando uma única vez. Tá? Vamos fazer uma demonstração disso. Isso gera uma parte de economia que a gente fala, né, na parte do licenciamento em si, que você não precisa de múltiplas licenças, né? Com licenciamento você consegue abranger mais de 5 dispositivos, ou até 5 dispositivos, né? Então a gente consegue fazer com que uma licença consiga atender a sua demanda, tá? A parte da confiança em si é o que a gente fala, né? A parte da segurança, tá? De todas essa parte de proteção do dado. Então a gente vai, o Luiz vai fazer uma demonstração do Defender, tá? Para você ver toda essa parte de todas as políticas que a gente tem para garantir a segurança do seu ambiente, tá? Então você não precisa de N ferramentas, eu preciso de um firewall, eu preciso de um antivírus, não. Com o Defender você vai ver que você consegue ver que é uma ferramenta que não é só um firewall, não é só um antivírus, tá? Uma ferramenta completa e complexa, tá? Porque ele tem todas as partes de segurança embarcadas nele. Com essa demonstração, você vê que a política, um número que você envia, se é contra alguma regra da política, algo do tipo, a política barra, ou manda um alerta para a pessoa falar, você não pode publicar aquilo, ou a pessoa tenta, ele trava a mensagem, não deixa sair, né? Ele não deixa com que aquela mensagem se propague, né? A pessoa não vai entender, porém, a parte da gestão da infra, do TI, vai ser alertado, né? Então, daqui a pouco, aquela pessoa vai ser avisada, você está tentando mandar a mensagem que não pode. A gente tem esse monitoramento na parte do sim, sim, tem. Dá para se colocar uma solução dessa forma? Dá, tá? Então, toda a segurança para garantir que os dados da empresa que não vazem ou que se um dispositivo esteja infectado, aqui a gente consegue fazer, através dessa ferramenta, consegue fazer com que o ambiente seja seguro, os dispositivos do usuário sejam seguros, tá? Isso vai garantir com que a parte, digamos, da produtividade em si, que não teve essa perda, digamos, de dados, de informação de algo da empresa, se mantenha, tá? Então, como a gente consegue fazer essa conexão de qualquer dispositivo, a gente consegue ter uma redução, digamos, de viagens, custos de viagem, alocação, de um treinamento vai ser online, não tem aquela necessidade do presencial, né? A gente consegue fazer com que essa parte do híbrido, né, que a gente fala, né, do escritório, casa, ou num outro local que eu tenho lá, simplesmente que a empresa tem que se deslocar para fazer aquele evento, a gente consegue ter essa redução, aumentando a parte da produtividade, né? A gente coloca como se fosse 50%, porque a gente não tem aquela perda de deslocamento. Eu gasto 1h30 para ir para a parte do escritório. Eu não tenho essa perda, eu consigo ficar em casa, consigo simplesmente fazer minha reunião, consigo trabalhar em si, né? Para facilitar, para não ter tanta despesa na parte de deslocamento, de viagem, de hotel, né? Para ter essa redução em si, com toda a colaboração que a gente tem de um produto que é completo, tá bom? A gente vai começar um pouquinho das demonstrações que a gente falou, né? É a parte que a gente fala que é mais legal porque a gente não fica tão maçante naquela parte de conteúdo em si, né? A gente faz a demonstração e explica um pouco dele que fica bem mais legal na parte do treinamento em si, tá? O primeiro produto que a gente vai falar aqui é o Hello, né? Eu com a instalação do Windows 11 na minha máquina, né? Agora eu ligo a máquina, coloco a parte da proteção do disco em si que tem, né? E daí eu simplesmente fico olhando para a tela e ele já loga automático, né? Esse caso aqui o usuário é a Megan Bourne, né? Quando ela clica em si no login, né? Ele fica pulando ali um olhinho na parte da tela e ele faz o quê? Através da escaneamento facial da pessoa, o Windows consegue desbloquear a máquina e deixar a máquina já apta para ela estar usando, né? Eu tenho essa parte do Hello instalada na minha máquina, né? Então o legal é, quando você liga a máquina, ele pede a parte da senha em si,
você fica olhando para a tela, você não digita senha nenhuma, e ele já desbloqueia. Né? Ah, é um ambiente que é seguro? Sim. Por quê? Não temos aquela necessidade de ficar criando uma senha, digitando uma senha para facilitar também, né? Ah, eu viajei, esqueci, fiquei 20 dias fora, 30 dias fora, tirei férias, né? E esqueci minha senha. Daí eu tenho que pedir, abrir um chamado, pedir para um amigo, gerente, para abrir para o TI para recuperar minha senha, né? Então, no caso aqui, eu não tenho essa necessidade. E a gente sabe que quando a gente vai criar alguma senha, né, a gente nunca usa aquele criar uma senha forte do Windows, né? O nosso padrão é nome do filho com a data de nascimento, então nome da mãe, nome da avó. A gente faz uma senha que hoje em dia a gente sabe que está muito desenvolvida a parte de hack com relação a roubo de senha, né? Então, infelizmente, a gente não consegue proteger da maneira correta por conta disso, né? Eles conseguem, mesmo a gente colocando alfanumérico, caractere que é essa parte do Hello em si, tá? A próxima demonstração que a gente vai fazer agora é com relação ao outro fator de autenticação, né? O famoso MFA, né? A gente faz um login numa máquina que a gente tenha o uso normal, né? Porém, tem um segundo fator de autenticação que quando eu clico em entrar lá, né? Eu digito minha senha, ele vai um alerta para o meu dispositivo, né? Android ou iOS, né? Quando eu clico na parte de acessar, né? Que eu vou entrar, digito a senha em si, ele vai a parte do, digamos, um alerta por Authenticator, tá? Como que funciona isso, né? Ele pede, mesmo eu acertando minha senha, mesmo eu sabendo tudo mais, mesmo sendo eu, né? Ele pede que esse outro dispositivo valide essa parte do acesso para garantir que sou eu mesmo que estou acessando aquilo ali, não é uma pessoa que tem aquela parte do acesso à minha senha, tá? E eu fazendo essa aprovação, ele vai pegar e vai disparar para o dispositivo e falar assim, ó, tá tudo certo, né? Você pode acessar, tá? Você consegue se manter logado ali também, né? Então, eu tenho uma segunda, digamos assim, autenticação para garantir essa parte de proteção da minha própria conta, tá? Então, isso também é pensando na parte de segurança em si, para garantir que esse dispositivo está sendo acessado por mim, eu tenho um segundo validador, tá? Que é o Authenticator, no caso, tá? E ele vai garantir, né? Então, quando eu mando aprovar, né, ele vem um outro fator também, né? Que é o código no meu dispositivo, né? Então, eu coloco a digital ou desenho a parte do PIN, ou então coloco o código ali, né? Então, ele vem essa parte do dispositivo em si, né? Esse pedido, digamos assim, é você mesmo no dispositivo também vai, né? É um outro fator ainda que eu tenho, além do dispositivo em si que eu tenho, que tem autenticar, eu tenho um outro fator que é a parte que o dispositivo é meu, né? O meu celular mesmo que vai fazer essa aprovação, tá bom? Então, fazendo essa autorização, ele vai mandar uma mensagem lá, você quer manter conectado? Sim, é meu dispositivo ali que eu uso no dia a dia, né? Eu consigo manter e aprovar essa entrada, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho da parte do pacote Office assim em si, né? A parte do 365, quando eu digito lá office.com, ele vem essa tela que foi onde eu falei que a gente acessa tudo que é disponível pela parte da Microsoft, tá? No caso, a gente vai comentar um pouquinho do nosso dia a dia, né? O Outlook, né? Que é onde a gente mexe no dia a dia aí, todos os e-mails que a gente recebe, a gente faz essa gestão por aqui, né? Aqui a parte, digamos, do online, o Office.com ele te disponibiliza todas as ferramentas que tem, de acordo com a sua assinatura, tá? Isso é legal também pensar bastante a assinatura. No final, o Luiz vai falar sobre a parte do licenciamento da assinatura, né? Os gastos que a gente tem com relação à assinatura, é legal saber o que aquela área vai usar do pacote do 365 em si, né? Tem hora que a pessoa não vai ter um uso, por exemplo, de um Visio, tem que ter a necessidade de deixar essa licença ativada, não vai ter a necessidade de mexer no PowerPoint. A gente sabe que tem ferramentas que são básicas, mas tem um licenciamento que é mais avançado. Tem área que não precisa ter acesso a alguma ferramenta em si. Então, você consegue dar uma redução na parte de custo em si, no que você vai estar passando licenciamento aqui, tá bom? A gente vai mostrar um pouquinho da parte do e-mail, do Outlook, tá? Vamos abrir uma mensagem relacionada a toda essa parte, digamos assim, do dia a dia, né? Então, essa é uma empresa que tem, digamos, diversos e-mails, recebe diversos e-mails, né? E aqui a gente fala que toda essa parte de verificação de mensagem, integridade em si da mensagem do e-mail, tá? Ele é monitorado pelo Defender, tá? Então, quando a gente clica em um e-mail que tem um arquivo anexo,
que a gente consegue abrir, faz aquela prévia, né, aquele preview do seu documento ali, digamos assim, né? Quando a gente clica aqui em fazer essa visualização, tá? Aqui a gente já sabe que rodou a parte do Defender para ver a integridade desse arquivo, tá? Então, quando tem alguma mensagem suspeita que ele chegou para sua caixa, ele já está monitorando aquela mensagem em si, tá? Para que não tenha nenhum perigo a você, tá? Então você consegue fazer essa prévia dessa mensagem, consegue ter, digamos, a leitura em si do documento, você vê o que tem ali, tá? E qualquer link, qualquer coisa que tem ali dentro também, ele consegue monitorar, tá bom? No caso, a gente está abrindo um e-mail aqui relacionado a parte de um produto, né? A gente consegue fazer o que aqui, né? Tem uma outra ferramenta que a gente consegue disponibilizar também, né? Que é o OneDrive em si, né? Então, quando eu clico ali no arquivo, eu consigo mandar para a parte do OneDrive, que vai ser digamos assim, a forma que eu vou compartilhar, que eu vou armazenar, né, em qualquer dispositivo, né? Então, quando eu mando para o OneDrive, ele vai para o meu OneDrive, tá? Então, eu usei o Outlook para fazer a abertura e uso o OneDrive para fazer o quê? Aquele armazenamento aonde eu quiser. Em qualquer dispositivo, ele vai estar armazenado ali pelo OneDrive. Quando acessar no outro dispositivo, eu consigo pegar essa mensagem, tá bom? Então a gente vai fazer essa visualização dali para onde foi a parte da mensagem, tá? Eu entro lá no OneDrive, novamente lá em cima na parte de ferramenta. Eu vejo aquele arquivo, né? Então os anexos que eu tenho ali, que eu fiz essa parte de download do arquivo para o meu OneDrive, ele fica ali no anexos, tá? Essa é a pasta. Eu consigo fazer o que agora? Compartilhar com um time, por exemplo, né? Então, não só com o dispositivo que eu tenho, eu consigo compartilhar com a minha equipe esse arquivo sem ficar mandando um monte de e-mail, né? Abri um arquivo, joguei para o OneDrive, entro no OneDrive, acesso as minhas pastas, né? A parte do time em si que eu quero mandar. Eu clico nesse time, vejo a parte, digamos assim, da onde eu vou deixar nessa pasta, né? E compartilho, né? Eu posso colocar esse arquivo aqui, copio, ele vai fazer essa parte, digamos, de upload, né? Quando ele termina, ele mostra ali, ó, o item foi copiado para essa pasta. A partir daqui, o que eu consigo fazer? Mandar para o pessoal, falar, pessoal, uma mensagem, né? Não necessariamente mandar um e-mail em si. Não. Pessoal, eu compartilhei um arquivo aqui no nosso time. Por favor, entra lá e vê essa atualização, vê essa notícia sobre esse produto novo. Tá? Então, eu consigo fazer dessa forma para facilitar o trabalho no dia a dia, não ter essa necessidade de ficar fazendo um monte de download nem nada. Tá? Então, eu consigo ter uma redução ali de tempo com relação à parte de download em si, para fazer dessa forma. Tá bom? Então, é só a forma que a gente ganha um pouco de tempo já a mais para não ficar nesse processo moroso ali de todo mundo ter que fazer um download ou ter que ficar fazendo um monte de dispositivo, tá bom? Mandando um monte de e-mail, tá? A gente vai fazer agora um acesso também à parte de e-mail relacionado a links, né? Que a gente fala que sempre que a gente recebe aquele tipo de link, mesmo que seja de um amigo ou algo do tipo, né? Tem hora que infelizmente acontece uma infecção na máquina da pessoa, a pessoa nem percebe que caiu em algum link, né? O Defender aqui, ele vai mostrar a integridade desses links que a gente clica, né? Então, com relação a, digamos assim, oferta ali de presente, né? De acessório para criança, né? Então a gente vê que o primeiro link ele fez a abertura normalmente, né? Daí tem um segundo link que ele já vem, opa, tem um alerta, né? Então não é possível acessar. Teve um erro na parte de link ou a ferramenta já barrou em si, que era algum site suspeito, né? Daí tem um terceiro também, que é um outro link que a gente clicando, ele vai fazer essa tratativa já direto com o Defender, né? Ele te alerta, né? Ó, Defender encontrou um erro, né? Então, infelizmente, a gente sabe que tem um monte de site que tenta, de qualquer forma que a gente acessa, ele tenta pegar o arquivo temporário, o cookie, ele tenta pegar alguma informação do que você está passando, né? Infelizmente, a gente tem diversos cartões que quando a gente coloca, a gente acha que está acessando uma loja que é simplesmente íntegra ali, ou a gente está acessando um site que é correto, porém, aquele site está corrompido de alguma forma, né? E quando a gente manda informação do cartão de crédito, algo daquele tipo, em seguida a gente já recebe mensagem da operadora, fala, opa, aconteceu alguma coisa no seu cartão, estamos bloqueando, a gente não entende o que aconteceu, né? Fala assim, nossa, mas eu comprei num site, por exemplo, de seguro de viagem, né? Fiz um seguro de viagem, ia viajar, e fiz aquele seguro de viagem, R$ 50, algo desse tipo, para garantir ali a parte de seguro de viagem e tal. Recebi a documentação do seguro de viagem, comprovando que estou com o seguro de viagem, está com a garantia, porém, aquele site estava contaminado de alguma forma. Então, quando eu coloquei minhas informações de cartão em si,
e tudo mais, esse site, de alguma forma, ele estava hackeado, ele passa aquela informação para o hacker em si e ele já vai distribuir o seu cartão, suas informações todinha, toda a parte, digamos assim, do código de verificação, ele consegue passar para frente e você já tem esse alerta, digamos assim, falando que você já foi corrompido, tá bom? Então a gente sabe que tem hora que a pessoa nem sabe, propriamente, ela nem tem aquela noção, ou aquele envia aquele e-mail, ela nem vê que saiu daquele e-mail, né? A mensagem, ele fica, querendo ou não, oculta da pessoa, que ela nem percebe, ele manda essa informação e você perde dado, tá? Então, infelizmente acontece esse tipo de coisa, mas o Defender está aqui para lhe ajudar de uma maneira assim proativa a você não entrar naquele tipo de site que vai ter essa perda de informação, tá bom? Então a gente vai mostrar agora mais uma simulação com relação a essa parte de e-mail em si, tá? Então a gente recebeu um e-mail do Alex, tá? Ele manda um arquivo, entre aspas, o Alex, né? A gente fala, né? Ele manda um arquivo, documento, né? O normal, né? A gente clica, faz a abertura desse documento em si. No momento zero ali você vê que é tipo normal, é um arquivo até protegido por senha, né? É uma forma assim de criptografar o arquivo, manter aquela integridade, né? De maneira mais segura. Coloca a senha que tá ali naquele e-mail, já direto, né? E você vê que ele faz a abertura do documento, né? Porém, é um documento que ele está pedindo para você ativar a parte do conteúdo, ativar aquela macro em si, né? Você vê que é uma ordem, né? Um pedido ali de compra, porém, quando você ativa, ele mostra que teve um script que ele executou de uma maneira diferente, porque você fala assim, nossa, mas como que um Word teve esse script secundário que ele tinha necessidade de executar, né? Então, nesse momento aqui, o Defender já trabalha, ele já alerta já o time de TI para falar sobre essa forma, digamos assim, de que teve algum arquivo que passou, digamos, e essa máquina, esse dispositivo, esse usuário foi corrompido, né? Então, essa é a tela do Defender, tá? Quando a gente faz essa abertura, essa entrada do Defender, ele mostra essa parte aqui, né? Então a gente consegue verificar que foi um incidente agora que aconteceu, né? Ele tem toda essa parte de relatório, é muito completo, tá? Um programa que é bem completo, tá? Então você consegue visualizar o que aconteceu, né? Qual foi o usuário, né? A gente consegue ver ali que foi o da Megan, né? E tem os dispositivos delas também que vai ser infectado e qual foi a forma disso, né? Então, quando você clica na parte de incidente, ele mostra de uma maneira bem simples, né? O que aconteceu foi um dispositivo, um usuário, né? Nesse caso, tá? Então ele mostrou que foi já infectado essa quantidade de pessoas dispositivo, né? Em si, tá? Você vê um gráfico que ele mostra com relação a esse tipo, é bem interativo, né? Uma coisa bem simplificada ali para que a pessoa consiga entender, para facilitar o time de TI também, né? E você vê aqui que ele tem toda a tratativa do que se fazer com relação a esse tipo de caso, tá? Então, ele vai mostrar a informação do que aconteceu, uma máquina foi corrompida ali, teve um script que aconteceu lá no PowerShell, esse script, ele tem toda a descrição do que vai, ele tenta abrir alguma porta, ele mostra toda essa parte, além do alerta, ele mostra, digamos assim, a ferramenta que você consegue utilizar, a forma que você consegue utilizar, o resumo que ele tem, tá? Para que você consiga bloquear esse tipo, num momento futuro, né, de execução do que vai acontecer dessa forma, tá? Então, além de mostrar o que aconteceu, quantidade de dispositivo, quantidade de usuário, ele te dá a tratativa, tá? Para que você consiga, num futuro próximo, né, você ter toda essa parte, digamos, de vacinação em si, de toda a proteção que você vai desenvolver ao longo disso, né? Toda essa parte de, digamos assim, de suporte que você precisa ter para que isso não ocorra mais, né? Então, o Defender é essa ferramenta que consegue fazer dessa forma proativa, tá? Porém também reativa, como aconteceu nesse caso, consegue te dar toda essa parte de base de tratamento dessa forma de acesso não autorizado e faz com que você tenha essa segurança, tá? Para garantir que todos os seus dispositivos, todos os seus usuários sejam protegidos no uso em si das ferramentas de trabalho, tá bom? Então essa aqui é a minha parte. Agora eu vou passar para o Luiz, que ele vai dar essa demonstração do Teams, que é essa ferramenta de colaboração que a gente está usando aqui. E é muito legal, então qualquer coisa eu estou via chat, precisando, é só chamar.
Muito obrigado, Brunão. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela para a gente dar continuidade. Legal. Então vamos lá, pessoal. Quero falar um pouquinho dessa ferramenta. Claro que a gente tem muito que explorar, mas eu quero passar aí uns destaques delas, né? As principais features, as principais características e meio que passar o que a ideia em si da Microsoft como um todo para ela e por que ela vem impulsionando aí durante muitos anos já, né? A gente sabe que, sim, durante aí, reforçando aquela mensagem da pandemia, tudo bem, isso meio que já passou, mas transformou o nosso mundo. E eu acredito que uma das ferramentas que mais impulsionaram foi essas de videoconferências e que mais facilitaram o nosso dia a dia aqui de trabalho, né? Então, a Microsoft já tinha descontinuado lá o antigo Skype for Business, né? E já estava dentro da sua do licenciamento 365, o próprio Teams, e com essa, né, tendência aí do mercado, ela pegou essa ferramenta e justamente aprimorou ela com inteligência artificiais, com recursos a mais que atendiam e atende até hoje a nossa necessidade aqui, a nossa necessidade do dia a dia, tá? E aí, o que eu quero mostrar e falar um pouquinho dela para vocês hoje? Por exemplo, estamos aqui no nosso workshop, né, e nessa nossa apresentação, e vocês podem ver que tem uma interação bem mais baixa do que uma reunião normal, né? Então, numa reunião eu teria ali, vocês, no caso, teriam a possibilidade de compartilhar a tela, de compartilhar algumas informações ali de abrir a câmera, abrir o áudio, né? E aqui nós temos algumas restrições justamente para que nós, que estamos passando essa mensagem para vocês, tenham ali um foco, realmente como se fosse um evento, né? E aí passando e, eventualmente, olha, eu tenho uma dúvida, eu gostaria de fazer uma pergunta, tem ali as perguntas e respostas, tem o chat, né? E tem tende a você diminuir isso um pouco, ou posteriormente você ir lá e fazer uma pergunta, ou chamar, né, ali no privado, tudo mais, porque a intenção desse módulo é justamente você passar essa mensagem diferente de uma reunião e a pessoa ali recebê-la com uma baixa interação, tá? Mas de qualquer maneira, alguns botõezinhos aqui já estão presentes, né, no nosso dia a dia de reuniões nessa ferramenta. Por exemplo, até a mensageria, quantas pessoas estão nessa reunião, e aí eu posso entrar, né, e ver ali, e mandar uma mensagem específica. Algumas reações, né, como, por exemplo, levantar a mão, né, se eu tenho algum tipo de dúvida, reações, um joinha, coração, aplausos, o modo que eu consigo visualizar isso, né, então se o pessoal, sei lá, tá todo mundo com a câmera aberta, o que veio aí também com uma inteligência artificial por trás, né, da própria ferramenta em si, se todo mundo tivesse com a câmera aberta, todo mundo estaria sentadinho ali nas cadeirinhas, e isso veio durante a pandemia, né, então aí pode ver que o Serafim já sentou aqui do meu lado. Então, de uma maneira mais agradável, né, de colaborar, de trabalhar, principalmente para pessoas que dão aula, né, ministram aulas, e é um diferencial bem legal, tá? Uma outra ferramenta que eu acho que o Valadão tinha entrado ali, mas agora já foi, já passou. Ficou fantasmagórico ali, né? Pô, cara, eu corri para sentar na cadeirinha lá, você tirou. Já foi expulso da sala, já saiu da sala. Valeu, valeu. Bom, e algumas outras, né, mais opções, efeitos, algo que é muito, e aí veio com uma vantagem enorme, dentro da ferramenta Teams já tem o cancelamento de ruído, já tive experiências diversas vezes de uma pessoa que está me ajudando com a limpeza, né, a doméstica, e ela não percebe, às vezes que eu estou numa reunião, e vai lá e liga o aspirador de pó, e nossa, eu já fico, caramba,
todo mundo está ouvindo, né, o aspirador, mas até pergunto, né, vocês estão ouvindo alguma coisa aí, além da minha voz? Aí, não, tá normal, tá? E já tem dentro embutido, essa inteligência por trás, reduzindo o ruído, então muito bom, latido aí de cachorro, criança ali talvez brincando com um brinquedo, tudo mais, isso ajudou, impulsionou muito, e continua ajudando, às vezes vou começar a reunião, o vizinho lá começa a martelar bem na hora, né, quem nunca teve essa experiência aqui, quem mora em apartamento, né, e aí realmente reduz muito o ruído e cria ali uma melhor experiência, principalmente para quem está recebendo, que é a pessoa que estaria mais incomodada ali a princípio, tá? Além disso, quero mostrar aqui um pouquinho do nosso dia a dia aqui, mas na verdade a questão de colaboração em si da ferramenta, tá? Então, diferente de outras que nós temos experiência no mercado, eu vejo a ferramenta do Teams uma que é a mais completa, justamente por a gente conseguir fornecer os produtos de produtividade em si, né? Word, Excel, as integrações que são possíveis, por exemplo, com Power Apps, Power Automate, e dentro dessa ferramenta eu consigo integrar tudo isso, então ela deixa de ser apenas uma ferramenta de colaboração muito robusta, mas uma ferramenta de colaboração que se integra com os produtos Microsoft, e eu vou falar no final que ela tem algumas integrações até com aplicativos de terceiro também, vocês vão ver isso, vou mostrar ali o store que tem disponível, tá? Então, falando um pouco dessa ferramenta na parte de grupos de criações, como que nós podemos trabalhar, quero dar um exemplo aqui da nossa engenharia. O que acontece? Nós temos os nossos vendedores e a engenharia criou um grupo chamando todos os vendedores aqui especificamente de uma distribuição nossa de Cisco, né, de roteadores, switch, tudo mais. Criamos um canal de dúvidas rápidas, porque nós temos aqui um Gira, né, um CRM, que nós fazemos a gestão ali por trás, né, dos chamados, tudo mais, mas às vezes preciso de uma dúvida rápida, né, ou que nem a Juliana aqui mandou para nós, pode mandar o datasheet do equipamento, né, para que eu vou abrir um chamado para falar, nossa, eu vou mandar aqui, o cliente está pedindo o datasheet desse equipamento, tudo mais, não. Uma dúvida rápida, a gente já encaminha para ela o datasheet aí do equipamento, justamente para ela ter isso em mãos, repassar para o cliente, sem necessidade de abrir um chamado e tudo mais. Então, nesse intuito, né, da gente criar esse grupo, nós podemos compartilhar arquivos, podemos até colocar outros aplicativos que podem facilitar o nosso dia a dia, colocar até aplicativos de terceiros, né, vou falar um pouquinho deles mais para frente. E uma outra função também, né, até vendo essa parte de equipes, né, olhando para essa parte de equipes, nós criamos uma equipe em específica para da maneira que a gente, as pessoas vinham, perguntavam para a gente respondia, aqui não, aqui nós mandamos a informação, sei lá, teve um produto novo, algo diferente que entrou, uma nova atualização, um novo conceito, nós enviamos essas informações como um comunicado, né, um comunicado diferente, e até mesmo esse diferencial por vídeo, né, então temos o Microsoft Streaming já aqui integrado, nós gravamos alguns vídeos, e aí ele vem aqui para essa aba de cima. Nesses vídeos, gravamos né, o que eu falei, teve uma solução nova, algum conceito novo, e repassamos para o pessoal. Aqui, eles não ficam trocando ideias com a gente só manda informações para eles, então só a engenharia tem esse poder, né, essa autoridade ali de mandar a informação e o pessoal recebe dessa maneira. Tá? Então a gente criou alguns vídeos, né, e aí publicamos no Microsoft Streaming, o que é legal, novamente, eu consigo abrir por essa interface, então não há necessariamente eu preciso sair daqui do Teams, justamente para que eu tenha essa ferramenta como a minha principal, né, para o dia a dia.
Temos algumas wikis que nós criamos aqui, como perguntas fáceis, rápidas, arquivos que nós compartilhamos. Então, num passo ali do Serafim, o que ele fez, né? Recebeu ali um e-mail, ele precisa tratar aquele e-mail, mas na verdade não somente a pessoa precisa tratar aquele e-mail. Ele foi lá, aí as grandes diferenças, né? Então, eu armazenei no meu OneDrive para que justamente eu abra em qualquer lugar, né? Não precisa estar na minha máquina, né? Ou salvar localmente. Ele salvou no OneDrive e falou: olha, preciso trabalhar com outras pessoas, com outras equipes. A partir do momento que ele abriu o OneDrive dele, quando você, eu quero copiar, encaminhar esse arquivo também para outras equipes, vocês viram que do lado esquerdo estavam alguns grupos ali, algumas equipes. O que é isso? São equipes que estão criadas no Teams, porque quando você cria uma equipe no Teams, né, em si, e você armazena um arquivo ali, você, na verdade, está armazenando ele no SharePoint. Então, você deixou de utilizar uma ferramenta que é sua, que é o OneDrive, né, que é sua para uso, né? Tudo bem que dá para compartilhar, né? Você cria um link lá, tudo mais, e compartilha com as pessoas, mas essa não é a intenção. Se eu quero trabalhar compartilhado com equipes, eu movo isso para o SharePoint. E quando eu tenho dentro ali do Teams, eu abro, ele já cria uma pasta no SharePoint, então eu posso acessar via SharePoint ou via o Teams aqui realmente que onde eu joguei. E aí o diferencial, né? Nós, por exemplo, estamos, né, eu já trabalho aí com TI um bom tempo, tem lá, eu vou mandar um arquivo, atualizei um arquivo, criei uma informação, mando para o Serafim e coloco, quando eu salvo, versão 1, versão 2 ou versão do Luiz, né? Aí o Serafim vai lá e faz a edição daquele arquivo e fala, ó, já editei, manda lá para o Valadão. E aí eu, esqueci de colocar minha informação, ou apareceu uma informação a mais, pego aquele documento que eu enviei, ou até aquele documento que ele mandou para o Valadão, né? Mas, na verdade, o Valadão já está atualizando, e já tinha uma outra versão, e eu já fiz numa versão desatualizada, né? Então, você acaba perdendo, colocando um monte de versão, e isso perde um controle absurdo. E aí o diferencial, quando eu coloco esse arquivo aqui, legal, eu posso abrir ele, vou salvar tudo, mas o grande diferencial é que a gente pode editá-los e editá-los todos simultaneamente. Então, eu abro arquivo, o Serafim abre, o Valadão abre, nós três, e isso já aconteceu, a gente já teve demandas aqui que, nossa, a gente precisa entregar uma planilha rápida aqui com algumas informações, precisava de interações nesse sentido, né, de criar versões, ou, né, de cada um fazer a sua edição. E foi muito legal, porque foi meio que a primeira vez que eu tive essa experiência de abrir um arquivo e eu ver lá que eu estou editando, aí aparecer o Serafim, que estava editando também um outro lado ali da planilha. Isso em tempo real, legal, eu salvei a minha parte, ele salvou a dele num único arquivo, não precisou desse problema de versões e tudo mais. E isso, para produtividade, para colaboração, é uma ferramenta incrível. Então, eu centralizo a pasta, centralizo a versão, coloco para a equipe correta trabalhar, né? Então, coloco para a equipe específica, RH, financeiro, marketing, dentro desse grupo que eu crio no Teams, e isso facilita muito o dia a dia, muito o dia a dia de produção nossa, tá? Uma outra ferramenta calendário, então, integrada aqui com o nosso Outlook, né? É possível colocar a telefonia em si, a PSTN, né, a telefonia pública, então ele se torna um softphone, né, justamente para que fazemos chamadas para fora, né, para telefonia pública em si, então já complementando isso como uma principal ferramenta nossa de dia a dia, de colaboração e tudo mais. E aí, por fim, quero mostrar para vocês os aplicativos de terceiros que estão disponíveis na nossa plataforma aqui do Microsoft Teams, tá? E o que
não sei se vocês já utilizam ou se vocês já viram, mas quando vocês acessarem essa página, eu não quero, claro, ficar muito tempo aqui nela, tudo mais, mas vocês vão visualizar que existe uma gama de aplicativos e esses aplicativos já estão meio que homologados, né, passaram pelo crivo, já integram, então não vai ter problema, putz, esse aplicativo está aqui, será que ele vai realmente funcionar? Não, já passou, Microsoft já, ela antes de você até mesmo, se vocês desenvolvem tudo mais, pode conversar com a Microsoft para, né, implementar isso dentro do Teams, fazer ali uma parceria como um todo. Então, esses aplicativos já passaram ali por uma avaliação, né? Então eles vão funcionar aí com a versão do Microsoft Teams, tá? Então tem uma gama, né? Tem um monte aqui, a maioria que eu percebi, eles têm uma versão free, né? Justamente para você dar aquela experimentada, né? Mas, preciso de alguma função a mais, tudo mais, você vai lá e adquire o plano, mas isso, né, fora aí totalmente da Microsoft, né? Então, integra para que você tenha isso numa equipe, ou para que você tenha isso, sei lá, conversando com uma pessoa, ou para você mesmo, para ter um controle, né? Não somente reforçando Power BI, que é da Microsoft, ou outros aplicativos em si, mas o Gira, o Dryo aqui, né? Tem um monte de aplicativos bem legais para facilitar o nosso dia a dia. Então, aquela mensagem, eu quero construir ilhas, né? Vamos construir pontes. Poxa, eu tenho um aplicativo, um dos melhores aplicativos aqui no mercado para colaboração, para uma interface amigável para o nosso colaborador. Por que não integrar com um aplicativo ali que até mesmo a Microsoft talvez não atenda, né? Não tenha algo específico para ele. Então, vamos lá, integrar isso. E eu já, sei lá, vocês já utilizam isso no dia a dia, né? Para que eu vou excluir, começar do zero numa outra ferramenta? Não, vamos integrar e vamos trabalhar com ela justamente aqui em conjunto, né? Nas nossas ferramentas de produtividade, tá bom? Vou voltar para a apresentação. Deixa eu parar aqui o conteúdo, vou compartilhar novamente. Aqui, pronto. Então vamos lá. Legal, falamos um pouquinho aqui do Teams e o que é bacana e que vocês já perceberam, né? Então a Microsoft vem trazendo esses recursos de seguranças, principalmente no modelo de licenciamento, o Business Premium, e aí é um destaque enorme em cima dele, justamente por causa dessas ferramentas de segurança, mas uma delas que meio que já também está embarcada em alguns outros licenciamentos, é você criar mais segurança, principalmente para o Teams, né? Então, no Teams, a gente ainda consegue abrir, legal, preciso abrir essa ferramenta no meu celular, mas a gente sabe que pode ter alguma informação a mais ali, né, e de confidencial, né, do nosso dia a dia, ele solicita um PIN ou uma autenticação ali, biometria ou facial, né, para que abra e continue o dia a dia de produtividade também em cima com ela, tá? Bacana. Voltando para essa nossa tela, então acho que vocês vão ver bastante essa tela e a gente quer enfatizá-la porque estou trabalhando, produzindo no meu dia a dia, mas mesmo assim eu tenho acesso a privilégios a administradores, então eu não preciso ficar acessando portal por portal, senha, tal, com uma única senha, um único login. Eu trabalho, produzo e faço algum tipo de administração, faço algum tipo de gerenciamento em cima do meu painel, né? Então, vou lá no meu botãozinho ali de acesso rápido, clico em administração, e aí aqui é onde eu consigo ver os usuários que estão dentro da minha empresa, consigo atribuir essas licenças para eles, né? Eu quero o Business Premium e outras pessoas, eu quero o E5, o E3, né? Tenho tudo isso, essa administração em si, né?
Embaixo ali eu já consigo ver o centro de administração, então vou mostrar eles ali já daqui a pouquinho para vocês. Usuários, então, consigo adicionar um usuário, vários usuários ali no momento, autenticação de multifator, excluir, redefinir a senha, caso necessário também. Consigo registrar dispositivos aqui, infelizmente no nosso workshop não tinha nenhum dispositivo para nós registrarmos, mas eles ficam aqui nessa tela. E falando um pouco, né, dando um spoiler aí, vou falar um pouquinho do Intune no final, justamente para falar, né, específico ali dos dispositivos em si, tá? Uma tela que eu quero mostrar para vocês e de administração em si é do Teams. O que nós podemos fazer com o Teams administrando ele ali, né, por trás, tá? Então, vocês puderam ver, legal, uma ferramenta muito robusta, com várias maneiras de trabalhar, de colaborar, mas ainda eu consigo personalizar e deixá-la dentro das minhas políticas, caso necessário, tá? Quais personalizações eu consigo fazer aqui? Então, de cara é aqui onde eu vou configurar a PSTN que eu falei para vocês, né? Então, a parte de voice, onde vai fazer ali as ligações para fora, né? Aqui onde eu configuro, por exemplo, eu tenho aqueles meus aplicativos lá disponíveis no Teams, mas às vezes dentro da política da empresa fala, não quero todos os aplicativos de terceiros, eu vou falar quais aplicativos o usuário pode instalar que estejam homologados dentro da minha companhia. Então você pode delegar isso justamente para que, sei lá, né, você cria uma restrição e não ficar meio que livre para todo mundo acessar vários dispositivos de terceiro, ou até mesmo aplicativos de terceiro, perdão, ou até mesmo um colaborador vai lá e ele mesmo cria assinatura, ele mesmo pega e coloca dentro do Teams e cria um problema talvez até de Shadow IT ali, do IT não conhecer aquela ferramenta. Então, para você ter um controle melhor em cima disso, o TI, né, quem administra pode criar esse tipo de regras para que certos aplicativos estejam disponíveis e outros não. Então, aqui eu consigo fazer isso. Outras funções também em cima de equipes, consigo criar políticas em cima de equipes, o que deve ser tratado, quais tipos de mensagens, sei lá, se o cara estava falando alguma mensagem meia que não condiz ali com a empresa, palavrão, mensagem de baixo calão, você consegue criar algumas políticas para o Teams como um todo, ou específicas para grupos, né? Às vezes tem pessoas de fora ali, externo, então a tratativa, sei lá, tem que ser de uma maneira diferente, ou até interno, né? A gente sabe, estamos aqui, nós brincamos, nós falamos com os nossos colaboradores, mas a empresa pode olhar e falar, não, isso aqui não é ferramenta para isso, vai para outras aí do mercado, né, pessoais, tudo mais, aqui a gente tem uma política mais incisiva ali, mais séria, né? Consigo dizer, quando eu estou utilizando o Teams e eu sou convidado, quais funções eu tenho de convidado indo para lá, né, se eu consigo abrir o vídeo, se eu consigo compartilhar uma tela, ou até mesmo quando eu convido alguém, o que essa pessoa tem com de restrição, né? Essa pessoa pode compartilhar tela, arquivo, tudo mais. Consigo olhar para esses dois pontos e onde eu gerencio os usuários, e aí, como eu falei, eu consigo criar políticas específicas para um usuário ou criar políticas para grupos conforme a minha necessidade. Então, aqui é onde eu gerencio o Teams como um todo, tá? Legal, vou voltar para a minha tela, e aí vocês vão perceber o único login que eu fiz, vou nas minhas ações rápidas e quero mostrar para vocês um dos pacotes, né, que inclui aí, que tem um destaque, que é a prevenção de perdas de dados, né, e ali ele já está com esse nome novo, né, que é o Microsoft Purview, onde eu administro, né. Aqui eu vou mostrar para vocês como cria essa política, como que vocês visualizam essa política. Então, fui ali na esquerda, prevenção contra a perda de dados, vou criar uma nova política para vocês verem como que é, tá? Legal,
entrei, e aí o que vocês vão ver o diferencial, tá? Do meu lado ali, em categorias, eu tenho o financeiro, medicina, saúde, e eu tenho alguns templates, a Microsoft disponibiliza alguns templates prontos para, né, cada categoria. Então, neste exemplo, nós entramos no financeiro, e ali tem dados financeiros da Austrália, Canadá, França, Alemanha, Israel, Japão, Brasil, né? E o que esses dados, o que esses modelos me trazem? Por exemplo, no nosso workshop aqui, para seguir, né, o nosso script, entramos, selecionamos, na verdade, o modelos de financeiros dos Estados Unidos, né? E aqui ele já me traz algumas informações, como cartão de crédito, número de conta bancária, para que, se isso for trafegado, passado dentro da nossa rede, né, passado ali pelo Teams, o Outlook, SharePoint, o OneDrive, ele detecte e tome alguma ação em cima disso. Tem esses templates prontos, mas eu posso personalizar. Sei lá, eu posso colocar da Austrália, Canadá, França, tudo junto numa mesma política. Posso criar uma política de dados financeiros de privacidade ou de medicina e saúde. Também posso fazer isso, tá? Então, consigo criar uma única política para tudo, não é o ideal, né? Justamente para que você tenha uma administração específica para cada uma, mas é possível. Bacana, selecionei ali os dados dos Estados Unidos, nome, então posso colocar um outro nome diferente ali da minha política, a descrição, né, por que está sendo implementada, né, ou ele já tem isso pronto, conforme vocês estão vendo, só coloquei um 2 ali para não entrar em conflito com a primeira que já tinha sido criada. Legal, e aí ele começa a validar e criar essa nova política, e agora a gente meio que vai dar uma polida, uma afinada melhor nessa política que nós estamos criando, tá? Primeiro passo, quando eu clico ali em próximo, ele já me pede quais locais eu vou aplicar essa política. Então, vou aplicar no Exchange, no SharePoint, no OneDrive, no Teams, Power BI, né, onde que eu quero que essa política seja implementada. Posso selecionar todas, posso selecionar uma. Como eu falei aqui, ele já dá um template pronto, mas ainda eu consigo personalizar ainda mais, colocar outras regras em cima dessa política, né, e até mesmo colocar uma regra olha, quero que quando for detectado também um conteúdo fora da minha organização, né, então com pessoas fora da minha organização que está tentando compartilhar, quero que também que tenha um alerta ou alguma informação em si, né, eu receba isso, ou somente com as pessoas aqui dentro da minha organização que será aplicado essa regra. Tá? Então, quando eu for compartilhar isso para fora, se eu estou ali na minha política em si, beleza, sei lá, o RH, financeiro, marketing, precisa passar um número de algum cartão, de fazer alguma interação, essas equipes podem, né, fazer internamente, né, externamente, perdão, passar isso para fora da empresa, ou não, ninguém pode, e eu controlo tudo com todas as minhas informações aqui internas, né? Você pode ser o cara todo restrito ali, criar uma barreira enorme dentro. Isso fica a critério aí da política da empresa que está sendo criada, tá? Isso dentro e pessoas que estão vindo de fora também da organização, tá bom? Legal, próximo, quais ações de proteções que eu posso tomar? Então, quando ocorrer ali um conteúdo corresponder com a condição da minha política, e aí algo que eu vejo e quero compartilhar com vocês que é um diferencial enorme, porque não somente deve haver um bloqueio, né? Então, sei lá, o cara tá lá mandando informação, bloqueado. Ah, mas por quê? Sei lá, isso aqui nem é um CPF, né? Nem coloquei o pontinho do CPF, por que ele detectou que isso aqui poderia ser um CPF e tudo mais? Não, pera, e esse cartão de crédito, eu trabalho no marketing, por que eu tenho que passar essa informação para o fornecedor para fazer essa compra, né? O que é legal, tá? Dentro da ferramenta ali em si, na hora que eu
tomo um bloqueio, na hora que eu tomo um bloqueio ali no Teams, por exemplo, ele já me dá uma opção de eu clicar em cima e ver o que está escrito ali, por que eu tomei esse bloqueio. Isso eu posso customizar, ou posso criar alguns templates, né, que já tem, na verdade, alguns templates prontos, para que a pessoa, olha, bloqueamos porque não faz, não condiz aqui com a política, você passar esse tipo de informação no Teams, você tem que enviar isso por e-mail, né? Então você toma algumas ações, uma delas é, quando corresponder, mostro essas dicas e envio uma notificação por e-mail. Então vai lá, o cara tentou passar, tomou um bloqueio, tem ali a dica em si, né, que ele vai clicar, e ele recebe também uma mensagem por e-mail, olha, você tentou, né, passar essa informação para fora, não condiz com a nossa política, você tem que fazer por outro procedimento, ou eu sou da área de engenharia, estou tentando passar o número de cartão de crédito. Não, você não vai passar, né, não é o seu dia a dia de trabalho compartilhar esse tipo de informação, né. Além disso, ele consegue detectar uma quantidade ali de compartilhadas de uma vez, né, tentativas de compartilhamento, e antes de eu ficar, toda vez que alguém tenta, é possível, né, você deixar isso configurado, toda vez que alguém tentar passar uma informação, o administrador receber um alerta, né, então dependendo da quantidade da empresa, ele vai receber muitos alertas, talvez, ali, ou se você coloca um mínimo, né, de uma vez que foi tentado compartilhar uma informação dentro dessa política que não deveria, sei lá, o Luiz tentou 1, 2, 3, 10 vezes passar o número de cartões de crédito, mesmo recebendo a mensagem, e você, como administrador, pode chegar, pô, Luiz, cara, o que você está fazendo aí? Você não está vendo? Está recebendo a mensagem que dentro da política aqui, nossa, não faz parte, né? Ou se talvez o meu usuário foi comprometido e uma outra pessoa está tentando vazar essa informação de alguma maneira, né? E eu digo não somente esses dados financeiros, tá? Mas ele consegue detectar e ver até para você ter uma proteção de alguma propriedade intelectual que tenha dentro da empresa, algum projeto que vai, sei lá, acabar com a fome do mundo, e esse projeto não pode ser vazado, né? O carro movido a água, e o cara vai lá e vai tentar vazar esse projeto. Você consegue colocar palavras específicas, né, projeto em si, lá, Juniper, AI 500, né, um código, e na hora que ele vê essa informação, você consegue já bloquear, tá? Além disso, você consegue, por exemplo, pegar esse arquivo e mover por uma quarentena, né? Então o cara tentou compartilhar um arquivo, você vai lá, pega esse arquivo e move, restringe o acesso, criptografa aquele arquivo, e aí entra em contato com aquela pessoa e fala, cara, você está louco? É um projeto nosso do ano aqui, você está querendo compartilhar, você não viu a política nossa, da empresa, então você consegue fazer isso também. E, por fim, testá-la, né, e aí mostrar, e aí acompanhando como é que vai ser essa política, ligar imediatamente ou deixar em stand-by. Quando alguém der ok, vai lá e dá o play para começar essa política, tá? O resumo, né, e consigo entrar em cada ponto ali para, esqueci de fazer um ajuste aqui e tudo mais, entro edito ali o ponto específico, mas ele dá um resumo do que vai ser implementado, e aí, por fim, eu consigo criar essa nova política de conformidade ali de Data Loss Prevention, né, de prevenção de perdas de dados. E não sei se vocês notaram, perceberam, tá? Não tem nada técnico, né? Não tem nada ali de um cara que precisa ter estudado 5 anos, né, de segurança e tudo mais. Não, ele foi passando, cada próximo que a gente ia fazendo, o que você quer? Você quer essa proteção aí no Exchange? Legal. Que ações que você quer que eu tome? Quer filtrar melhor? Quer colocar uma outra política ali no meio? Teve uma configuração, um painel ali específico que eu preciso digitar uma linha de comando? Não, você vai seguindo o passo a passo, ele meio que vai te guiando, e por fim, você nem precisa ativá-la, né? Você pode deixar em stand-by, solicitar alguém que dê uma revisão para ver se está ok, ou até mesmo testar, né? Vou fazer um teste aqui,
selecionar alguns colaboradores, algumas pessoas específicas nesse teste, para que eu acompanhe e ver se isso vai dar certo. Então, não há necessidade ali de um cara muito técnico, específico, para criar esses tipos de política. Então, facilita muito a administração no nosso painel de conformidade. Tá? Bom, quero reforçar uma mensagem, isso eu deixo para todos nós, para todos vocês, né, nos nossos workshops, que é o seguinte, tá? O Defender, meio que para o mercado, ele está muito enraizado como o antivírus da Microsoft, né? Então ele vem no Windows, vem nos servidores, né? Nos Windows servers, mas ele não é somente o antivírus, tá? Então vocês viram que ele tem ações de prevenção, antes mesmo ali de abrir um anexo, ele já escaneou por trás se tinha alguma coisa maliciosa, os links que eu clico, então prevendo algo que eu poderia acessar ali, falar, não, opa, esse site aqui não pode acessar, passou algo, entrou, executou, e ele já conhece, ele pode ali sim tomar uma ação do antivírus, então entrou um vírus, ele vai lá com a vacina, ou move para a quarentena, se caso não conhecer, mas detectou que é um problema ali em si, ou de remediação, né? A gente temos o conceito, às vezes, até de, nossa, eu vou criar um super escudo aqui e nada pode passar. E aí vem a pergunta, e se? Né? E se passar? E o que vai acontecer? Temos que ter ferramentas prontas para remediações e mitigar esses erros o mais rápido possíveis. Que o Defender, e aí, como vocês viram, passou algo ali, um ataque, mas eu consigo rastrear, olha, quais máquinas foram detectadas, rodou um PowerShell ali por trás, uma macro, e ele como pode ser que ele não conheça, ele dá essa opção para o administrador dizendo, olha, rodou algo suspeito, eu não conheço, eu não sei o que é, avalie aí. Olha, ele fez isso, isso e isso dentro desse documento Word que foi enviado ali por fulano de tal, tudo mais, dá uma olhada, vê se, né, o que é isso aqui que eu não conheço, né? E o administrador pode olhar e falar, pô, sei lá, o cara criou uma macro aqui no Excel e meio que entrou com algum conflito com alguma coisa do Windows, ele foi, detectou e viu, não, tudo bem, isso aqui não é uma vulnerabilidade, né? Foi só uma macro mal feita ali, tudo mais, uma linha de comando mal feita, ou foi algo malicioso e passou por várias máquinas, mas eu tenho a origem, consigo olhar para essa origem, tratar ela e ir tratando, mitigando esses erros. Né? Então, o Defender é tudo isso. Prevenir, tomar uma ação e uma remediação caso necessário, e aí você ter ferramentas para mitigar o máximo de problemas, até 100%, para que não tenha né, a vulnerabilidade em si que aconteceu, não seja algo catastrófico aí, né, que não delete tudo, talvez, da máquina, tá? Bom, e falando um pouquinho do que a gente, né, demonstrou, né, na parte agora mais administrativa, tenho políticas de ameaça que eu posso criar, então, anti-phishing, anti-spam, anti-malware, os próprios anexos seguros, né, que nós visualizamos aqui, os links seguros, já tem algumas políticas anti-phishing criadas ali por padrão, consigo customizá-las, mas ainda consigo criar novas políticas com as customizações que eu achar ali, julgar necessários, então, e até mesmo nos exemplos que nós demos, os anexos seguros, links seguros, então, sei lá, quero bloquear alguns tipos de links que não condiz com a nossa política aqui da empresa, uma pesquisa de marketing, de eventos, compra de ingresso, conteúdo adulto, sei lá, né? Consigo olhar isso e falar, não vai ter nenhum acesso a alguns links, alguns links da internet que eu quero que nessa política não ocorra, tá? E para finalizar nossas demonstrações, quero falar um pouquinho do Intune para vocês, tá? Então, no nosso painel,
vou ali no gerenciamento de dispositivos, ele já abre o nosso Intune, e infelizmente a gente não tinha nenhum dispositivo aqui registrado no nosso workshop, mas quero falar dessa ferramenta em si como um todo, dar aí uns grandes destaques e mostrar um pouquinho do painel para vocês, tá? Cliquei ali no meu painel, se tivesse algum dispositivo embaixo ali, ele já iria demonstrar também, né? Em dispositivos, consigo visualizar todos os dispositivos e aqui vou dar uma pausa na nossa gravação aqui do videozinho, tá? O que que essa ferramenta e o que que ela traz para nós no mercado em si, que acho que vocês já conhecem muito bem esse conceito, que é o MDM e o MAM, Mobile Device Management e Mobile Application Management. O que que essa ferramenta, né, em específico faz? Então, eu tenho um dispositivo que é fornecido da empresa para mim, e eu tenho a empresa quer que tenha certas restrições naquele equipamento. E que tipo de restrições que eu posso fazer? Tanto olhar para o hardware daquele equipamento, aplicativos para aquele né, equipamento em si, ou até mesmo olhar para os aplicativos e customizá-los de alguma maneira necessária, tá? Então, vamos para alguns exemplos aí do nosso dia a dia que pode acontecer. Eu tenho celular e trabalho, sei lá, num estoque. E eu forneço esse mobile, né, esse celular para o colaborador, só que eu removo a permissão dele tirar fotos, usar a câmera, fazer filmagens com aquele mobile. Então, eu olhei para o hardware em si, a câmera daquele mobile, e falei, não, isso não vai acontecer porque esse colaborador trabalha em estoque, né, pode ter algum problema ali, né, sei lá, tirar foto, tudo mais. Quero que talvez aquele equipamento ele só receba a ligação, né, ele não consiga nem digitar nada, é só receber a ligação ali, vai atender automaticamente depois de 3 toques e pronto, né. Consigo remover o Apple Store, Play Store ou aqueles, os executáveis ali por trás, né, que tem, esqueci a extensão que tem, que você executa ali, por exemplo, no Android ele instala, né, não vai instalar nada. Só o que eu, da empresa, colocar como aplicativo. Se eu tenho algum aplicativo que eu contratei, ou aplicativos Microsoft, então controla esse mobile como um todo. Legal, eu vou disponibilizar para você o Outlook, mas no Outlook você não envia e-mails, você só recebe, tem ali a informação, né, olha, lê, mas você não responde, não envia, então eu consigo olhar para o aplicativo e customizá-lo de alguma maneira ali que for necessária para mim no dia a dia, tá? Um outro exemplo que pode acontecer, o colaborador ele tem o celular dele e ele precisa acessar os conteúdos da empresa. Que a empresa legal, ela pode instalar o MDM, o MAM, só que ela vai separar o que é pessoal, o colaborador utiliza ali no dia a dia, da empresa em si, dos dados da empresa. Então, eu tenho uma separação, e isso nos telefones fica bem claro, que é onde o meu particular e da empresa, quando eu abro o Teams da empresa e tento copiar algo dali, eu não consigo copiar e jogar para o meu WhatsApp, eu não consigo, vice-versa também, do WhatsApp jogar para o meu Teams, documentos, eu não consigo colocar e mover entre pastas, né, eu tenho tudo que eu trabalhar da empresa fica aqui na empresa, então se eu tenho um recurso para abrir esse documento, ou mais tratar com a empresa legal, se eu não tenho, infelizmente você não vai abrir, mesmo baixando no seu lado pessoal ali, no seu Play Store, você não vai conseguir ter esse tipo de interação, tá? E vice-versa, não consigo pegar uma informação do meu pessoal e colocar para o meu trabalho, né? E se caso esse colaborador foi desligado, não está mais, né, na empresa, eu vou lá e removo toda essa parte de dados da empresa em si, de acesso e tudo mais, e ele continua com o pessoal dele, com as informações pessoais dele ali separadas, tá? Então, eu consigo criar essa segmentação no mobile para que justamente se o colaborador trouxe o device dele,
eu tenha, legal, você quer usar os meus dados, né, os aplicativos, consigo colocar essas restrições. Quem controla isso é o Intune. Consigo, e falando de mobile, mas também consigo olhar para os dispositivos desktop, Windows, Windows Server. Então, criar políticas específicas para o Windows, o que eles podem acessar, que tipo de programas, se eles podem baixar coisas ou não, né? iOS, a parte de macOS também, os MacBooks, né? Android e, sei lá, como eu falei até deixa eu pausar aqui para não me perder. O cara tem um sistema operacional Linux, os servidores, né, no caso. Eu preciso criar alguma política específica ali para os servidores Linux. Eu também consigo criar e olhar para esse, meio que gerenciar esse dispositivo, mesmo que não seja o Windows, né, em específico, como o Mac e o Android também, tá? Outros recursos bem legais. Tem o Windows Autopilot, não sei se vocês conhecem, mas ele, aqui na nossa empresa, estou tendo essa experiência agora, estou achando fenomenal, porque estamos trocando os nossos notebooks, né, nossos velhos, para alguns novos. E eles implementaram o Intune aqui. O que vocês podem fazer? Por exemplo, vocês têm lá a parte de estoque, a parte dos notebooks em si, você pode pegar aquele notebook, formatá-lo, deixar zerado ele, né? Colocar ele no domínio, e aí ele será registrado aqui no Intune. Na hora que o colaborador começar a digitar ali a senha dele e logar, o perfil daquele colaborador, então se ele é engenharia, se ele é do marketing e tudo mais, ele já está pronto, e todos os aplicativos que ele precisa trabalhar já vai ser baixados na máquina. Então, se ele tem pacote Office, se ele tem, sei lá, Java, algumas outras ali instalações, ele já vai puxar isso automaticamente, e aí na hora que ele terminar de instalar, pronto, já está feito a instalação ali, dos aplicativos, tudo mais, para ele começar a produzir, para ele começar a trabalhar no dia a dia. Além disso, eu posso comprar um notebook, pegar o serial number, as informações dele em antemão ali pela compra, já registrar no meu Intune. Esse notebook vai chegar lá para esse colaborador em casa, na hora que ele espetar na internet, né, porque ele precisa disso para fazer toda a configuração, baixar ali as atualizações, ele já vai, opa, esse serial number está registrado com a empresa tal, e insira o login desse domínio aqui. Então, ele já vai pedir um domínio antes mesmo dele, na configuração em si, tá? Para que, na hora que ele entre, log, já vai baixar todas as informações que ele precisa trabalhar e com as restrições necessárias para cada área e departamento. Tá? Então, foi isso que aconteceu. Eu fui lá, loguei, já tinha aqui o meu perfil pronto, pedi para customizar algumas coisas, dá para instalar isso, tudo mais. Dentro do Intune, há a possibilidade de fazer e liberar esse acesso para que ele vá e instale ali mesmo né, fazendo manualmente, ou eu posso configurar isso no Intune, dizendo, olha, eu vou liberar aqui, né, uma instalação para ele, no próximo atualização ali, na próxima, que a vez que ele reiniciar a máquina, já estará ali o programa instalado no computador dele. Isso por trás, né? Na nuvem em si eu consigo ter esse poder, né, e administrar isso. Então, muito legal essa ferramenta que ajuda o TI, o suporte ali no nosso dia a dia, tá? Outro recurso bem bacana, WSUS, preciso ter uma atualização do Windows aqui, quem já trabalhou ali no TI sabe as dificuldades que pode ter isso, então consigo criar agendamentos para que essas atualizações sejam feitas periódicas, então, sei lá, 10 máquinas fazem num dia, depois mais 10, depois mais 10, né, isso vai multiplicando, e consigo colocar períodos, horas específicas, para que justamente não venha aquele boom e, sei lá, dê um problema, algum erro na instalação, e aí chama suporte de TI de toda um monte de ticket aberto para os caras ajudarem, né? Então, consigo criar esses controles em cima.
Geolocalização, então acessos condicionais, né, dentro dessas geolocalizações. O que é isso? Estou aqui trabalhando no meu computador, desloguei às 6 horas e às 6h10 eu loguei lá no Japão. Meu login acessou lá. Caramba, como é que você fez aí? 10 minutos, tá lá no Japão. Consigo criar condições dizendo, olha, e aqui ele acessa pelo Brasil, aqui ele acessa por essa região, por esse estado. Se for tentar acessar em outro lugar, se for, né, já bloqueia, já nem consegue, adiciona um administrador que houve um problema. Então você cria acessos condicionais para que esses logins aconteçam. Tá? E acho que é isso. Deixa eu ver se eu passei mais alguma coisa aqui. Acho que não. Os principais, né? Então, resumão, né? Consigo olhar os nossos devices, consigo olhar os nossos dispositivos, administrá-los, criar políticas específicas de autopilot, de atualização da WSUS, de acessos condicionais e acessar algumas políticas até que de iOS, macOS, Android, olhar para elas e também criar algumas restrições caso for necessário também, tá bom? Bom, então, nosso workshop, qual que é a mensagem, né? As mensagens que deixamos aqui para vocês. Então, permitir que sim, a colaboração ocorra em qualquer tempo, em tempo real, né? E praticamente qualquer lugar. Se tem um 4G ali, você vai conseguir acessar, vai conseguir colaborar, mas de uma forma segura, integrada, confiável, né? Então, a segurança deve acontecer, mas isso não pode impactar na produtividade e tem que ter sim confiança. A Microsoft já está liderando há um bom tempo essa parte de segurança em si, como um todo. Olhando malware, vírus, phishing, ransomware, esse exemplo eu sempre gosto de dar. Uma empresa veio nos procurar porque as máquinas delas foram sequestradas, elas tinham 5 máquinas, né, na empresa, ficaram refém, os caras pediram bitcoins, né, e a pessoa falou, pô, e agora, né? Eu nunca imaginei isso, eu achei que os caras iam atacar só as grandes empresas, né, tudo, eu tenho 5 máquinas aqui, agora fiquei refém, os caras me sequestraram, né, estão pedindo um resgate, e eu preciso trabalhar, então ele teve prejuízo porque ele não trabalhou, aí teve prejuízo porque infelizmente teve que pagar, e nós passamos, olha, tem essas ferramentas prontas para ajudar, esses recursos que vocês devem utilizar justamente para que não aconteçam isso eventualmente. Então, pensando assim, não, aqui não vai acontecer, aqui é tranquilo, ninguém olha nada, tome cuidado, tá? A gente sabe que eles estão evoluindo, sabe que os focos deles agora não são somente as big datas aí, né, as grandes empresas, mas sim, pode ser pequenas empresas, eles podem fazer de refém e ficar numa situação muito desagradável e ter enormes prejuízos. E receber uma solução, claro, econômica e fácil de usar. Então, a consolidação das licenças, redução ali de riscos, né, de perdas, economia de administração e implantação, vocês puderam ver como é que a gente cria uma política, nada de técnico, bem intuitivo, deslocamento físico de viagens que estamos fazendo, essa daqui seria, vamos dizer, muito mais legal, muito mais presente, né, estarmos presencial, né, nesse workshop, mas a gente sabe, pode criar sim dificuldades, pode ter custos e isso economiza, mas mesmo assim não vamos deixar de compartilhar o conteúdo com vocês. Melhorias no processo, automações, então com essas políticas ficam muito mais fáceis, né, a gente lidar o nosso dia a dia. E tenho o meu CAPEX aqui separado, que eu juntei para fazer esse investimento, para comprar essa nova solução, ou posso operacionalizar isso, tendo uma maior flexibilidade ali, pagamento mensais, para ajudar no fluxo de caixa em si como um todo. Então, e aí reforçando, dentro do pacote Business, tá? Então tem o Business Basic, Standard e Premium. Cada pacote, ele possibilita 300 licenças para cada pacote, então
dentro do pacote Business aí tem uns 900 licenças que estão disponíveis. O Basic, ele já tem algumas, né, umas partes de segurança, né, alguns recursos a mais. O Standard, ele já consigo instalar os aplicativos na máquina, no Basic, eu só uso ele via web, né, então tem algumas restrições ali. O Standard já tem anti-phishing para o e-mail, já tem alguns recursos a mais de segurança, mas o Premium é isso tudo que nós criamos, e aí o Primo ele pega vários recursos até avançados ali falando de pacotes E5 tudo mais, ele traz para isso para o Premium, para que você tenha um pacote business, um pacote adequado para a empresa e não deixe de colaborar, de produzir e ter uma segurança avançada em cima disso. Então, com o Intune, o Azure Information Protection, né, a proteção de informações de nuvem, do Azure, perdão, o Defender, acessos condicionais. Eu tenho uma área virtual que eu disponibilizo para os nossos colaboradores, pode instalar essa licença, ela tem permissões para utilizar, e aí ele utiliza no dia a dia. Tá? E quero deixar algumas reflexões e saber de vocês, né? Quais são as suas opiniões gerais? Se puder contar qual foi a experiência que vocês tiveram, né? Deixar um comentário para nós, isso é muito bom. Se tem alguma característica ali, ou uma aplicação que já possa ser, que vocês viram falar, pô, cara, vocês foram na minha dor aqui, não que eu preciso, né, quais são essas características de última hora que ajudariam a empresa de vocês, né? Então, pô, gostei do que vocês falaram. E claro, se vocês se interessam em comprar essa solução, caso positivo, se a gente pode entrar em contato com vocês, estamos à disposição. E, nossa, você falou ali do Teams ou, né, do Intune, foi falado do e-mail e tudo mais, consegue fazer uma apresentação mais detalhada, né, para a gente entender melhor ali e tudo mais? Estamos à disposição para enviar documentações, para tirar dúvidas, para fazer uma apresentação. Estaremos aqui se vocês tiverem eventualmente dúvidas ou precisarem de algo a mais, tá bom? Quero agradecer novamente a presença de todos. Foi um privilégio, é sempre um privilégio estar aqui reunido com vocês. Espero que tenham gostado e estamos à disposição sempre para ajudá-los a ter segurança, produtividade, colaboração dentro da empresa de vocês, tá bom? Muito obrigado. Passa a bola aí para os nossos moderadores. Valeu, Luizão, cara. Obrigado, Bruno, mais uma vez aí para vocês, sempre disposto aí com a gente. Pessoal, eu mandei o link aí no chat, tá? O link do sorteio. Pesquisa de satisfação, preenche aí para você concorrer ao brinde, tá bom? Só reforçando aqui mais uma vez que o sorteio será feito offline, mas você vai estar recebendo a gravação no e-mail, tá? Junto com a gravação do workshop. Agradeço demais mesmo a presença de cada um de vocês aqui, foi muito bacana. Jorge e Fábio, muito obrigado também aí pela oportunidade, pela parceria de vocês. Tá? A gente está aqui à disposição, no que vocês precisarem, pode procurar a gente que estaremos aqui de braços abertos para vocês, tá bom? Pessoal, muito obrigado mais uma vez, tenham todos um bom dia, uma ótima semana e vamos para cima aí para fazer novos negócios, beleza? Gente, brigadão, tchau, tchau. Bom, pessoal, obrigado. Bom dia, obrigado.